Oi, oi, pessoal. Boa noite para vocês que estão no Brasil. Bom dia para mim que tá aqui no Japão. E hoje a nossa live, a gente vai estar falando sobre os benefícios do SUS, gente. O benefício do SUS para quem faz os cuidados. Deixa eu só colocar aqui para mim a minha planilhinha. Benefícios. A minha cola, né, que eu deixei aqui pra gente poder começar a live. Gente, eu quero trazer aqui pra vocês, então, fazer um bate-papo sobre os benefícios do SUS, conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar colocando aqui nos comentários, né? Eu acredito, assim, que o SUS, ele vem aí pra auxiliar nesses cuidados, tá? E, pelo contrário que às vezes muitas pessoas falam, tem vários meios de se conseguir o que você precisa. Tem vários meios para você conseguir o que você precisa, tá? Então, o que acontece? Eu vejo, assim, muitas pessoas que às vezes têm esse conhecimento, porque eu acredito que todos saibam que o SUS é algo, né, gratuito para a população, para o cidadão brasileiro, para conseguir uma qualidade de vida, né, a questão da saúde, que é o Sistema Único de Saúde. E olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse benefício do SUS, ele só tem no Brasil, viu, gente? Eu moro aqui no Japão e aqui no Japão não tem isso, viu? Aqui no Japão a gente tem que pagar tudo. A gente paga metade porque a gente participa de um tipo um plano de saúde, vamos dizer assim, que é das pessoas, e mais todo o procedimento a gente paga metade, viu? É só no Brasil, eu não sei se existe em outro país, se você souber, coloca aqui nos comentários, que tem esse benefício do SUS, né? Mas é só no Brasil que geralmente tem esse benefício do SUS, viu? Então eu quero trazer aqui e conversar com vocês sobre isso. Que a gente venha saber da onde a gente consegue esses benefícios do SUS, né? Então, primeiramente, eu quero pedir para vocês, nesse aviãozinho, clicar no aviãozinho e mandar para as pessoas que vocês conhecem, manda para os seus amigos, né? Manda para os seus amigos, para pessoas que precisam dessa informação, para as pessoas que estão aí e que têm essa necessidade, né? Você deve conhecer alguém que às vezes presta o cuidado em casa de algum parente, de algum familiar, e que precisa dessas questões do SUS. O que eu quero dizer para vocês deixa eu só colocar aqui, não tá abrindo meu arquivo. Cadê? Como é que vocês passaram o domingo? Hoje é domingo à noite aí, né? Domingo foi bom, foi tranquilo. Oi, mãe, oi, pai. Os meus maiores apoiadores. Aonde que está o meu negócio aqui? Só um minuto, gente. Aqui. Vamos dizer aqui. O que eu quero trazer aqui é o seguinte. Os direitos que vocês têm com base no SUS são vários, tá, gente? Existe uma Constituição Federal que te dá vários direitos que te, vamos dizer assim, que te respalda em leis para você conseguir os seus direitos no SUS, tá? E aí eu coloco aqui, eu quero falar aqui rapidinho sobre os direitos do SUS em relação a você ser paciente, tá? Um dos direitos, eu até fiz uma postagem, né, no meu feed de alguns direitos, então vai lá nessa postagem, salva essa postagem para você pesquisar quando você precisar, tá? E tá ciente e orientado a isso. O que eu falo aqui no meu projeto é o que? O seu conhecimento e a orientação que você vai ter vai te proporcionar a ter uma melhor qualidade de vida, porque vai te dar condições de buscar os seus direitos. E muitas vezes, se você não tem esse conhecimento, como é que você vai buscar, né? Uma coisa que às vezes você não conhece ou não tem a informação. Então, eu tô aqui para te trazer essa informação e você ir atrás dos seus direitos, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida ou colocar algum direito que você não conhecia, escreve aqui para mim, pra gente poder saber, tá bom? Envia para todos os seus amigos aí a live para que eles possam assistir, possam participar aqui com a gente, tá bom? Isso faz a diferença porque faz com que o Instagram entregue para mais pessoas,
tá? Você salvar as publicações, enviar para os seus amigos, ele vai entender que esse conteúdo é importante e vai acabar entregando para mais pessoas, tá bom? Então, eu tô aqui para ajudar e pode colocar as dúvidas que eu vou estar respondendo assim que possível, tá bom? O que eu queria deixar sobre os direitos do SUS é o quê? Que todo paciente que às vezes passa pelo médico, né? Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa que passou pelo médico, o médico deu o diagnóstico, deu o tratamento, mas ela ficou em dúvida. Gente, vocês têm o direito de questionar, muitas vezes, o tratamento que o médico te passa, tá? Não é porque o médico ali, ele tá te dando uma opção de tratamento, às vezes você tem medo, tem dúvida, muitas vezes não quer fazer, mas por ele ser médico, você tem aquela visão do que, não, ele é médico, ele falou que para fazer e eu vou fazer. Sim, ele tem, né, a parte de como é que fala? A capacitação, ele tem a capacitação para poder te dar o diagnóstico e o tratamento, porém você como pessoa tem a autonomia de avaliar se você quer fazer esse tratamento ou não, né? Eu não sei se você muitas vezes escutou as pessoas falar, nossa, né, fulano ou ciclano, às vezes está com câncer e ele optou em não fazer o tratamento. Isso daí é um direito dele, tá? Da mesma forma que às vezes o testemunho de Jeová tem o direito e a autonomia de recusar a transfusão sanguínea, que é a transfusão lá receber o sangue por conta de questões religiosas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Vocês têm essa autonomia, né, como paciente, de avaliar o que o médico está passando de tratamento e de optar se quer fazer o tratamento ou não. Isso não quer dizer que, por exemplo, ele vai deixar de cuidar de você, tá? O médico, ele tem a opção de falar assim, não, tudo bem, estou te passando um tratamento, você não quer seguir esse tratamento, ele pode te encaminhar para outro médico, ou ele é obrigação dele te dar uma opção de um segundo tratamento, você entendeu? Então, existe essa possibilidade de eles te dão, o SUS como direito legal, te dá essa autonomia de muitas vezes chegar no médico e falar, doutor, eu gostaria de um outro tipo de tratamento, porque esse eu não quero, eu tenho medo, né? Então, existe essa lei de autonomia, de você escolher aquilo, como você quer ser tratada, qual é o tratamento que você quer. Muitas vezes, em relação a câncer, as pessoas não querem receber, né, algum tipo de tratamento por conta às vezes, das reações adversas que a quimioterapia ou a radioterapia dá no paciente. Então, algumas pessoas optam em não fazer a quimioterapia. E é um direito dela, tá? É um direito também da Testemunha de Jeová de não querer receber sangue. Eu trabalhei em um hospital e conheci algumas pessoas que vieram a falecer por conta da recusa da transfusão sanguínea. Mas todo paciente tem essa autonomia. Não cabe a gente julgar, né? Fazer julgamentos. E em relação a isso, é o direito do paciente, é aquele direito de autonomia dele falar aquilo que ele quer, tá? Então, isso é um direito legal, né, escrito ali na Constituição Federal, tá? Então, todo tratamento, você passa pelo médico, você tem o direito de questionar, você tem o direito de exigir uma clareza na explicação do seu diagnóstico, do seu tratamento. E uma coisa que eu falo, às vezes acontece do profissional, o médico, ele fala muitos termos técnicos, né? Às vezes ele tá tão ligado ali no mundo dele, com outros médicos, né? E assim, a gente aprende a falar os termos técnicos, que às vezes ele esquece de falar de uma forma mais simples, né? Para o paciente, para o familiar. Então, é um direito seu, de você, com muita educação, claro, né? Sempre, de falar, doutor, eu não entendi. Fala de uma forma mais simples que eu entenda. Então, é um direito seu pedir para que ele fale de uma forma mais simples. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem específico, é direito seu também ter aquela receita médica, sabe? A receitinha médica, os garranchos que o médico faz, gente, e eles sabem que eles fazem esses garranchos, que é incrível, de uma forma legível, tá? Então, é uma lei aqui do SUS, eu não tenho o número da lei, mas existe uma lei que te dá esse direito de ter uma receita médica legível. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua receita médica, vai pegar ali, vai tentar ver qual remédio que é. Se você não entender, com muita educação, você vai chegar pro médico e falar, doutor, desculpa, mas eu não tô entendendo, né? Eu não tô entendendo qual é esse remédio. E aí ele vai falar, é remédio tal, tá, doutor? Então, escreve aqui em cima de letra de forma, por exemplo, né?
Porque às vezes eles escrevem com letra de mão, aqueles garranchos que você não entende nada. Não, então é um direito do paciente. Isso é engraçado, né? Até a Constituição lá já tá escrita isso. Por conta de vários problemas que já existiram, né? De às vezes a farmácia entregar uma medicação diferente e causar problemas para o paciente. Então, se você não entender a receita médica, você tem que pedir para ele: doutor, faz uma outra receita, por favor, eu não estou entendendo. Ou se não, você pergunta para ele: posso escrever aqui em cima o nome da medicação, porque eu não estou entendendo, né? E importante, a posologia, que é o que é? A quantidade que você vai tomar de remédio, de 8 em 8 horas, 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 1 comprimido, 2 comprimidos. Essas coisas são extremamente importantes porque faz a diferença no tratamento, tá bom? Então, isso era uma coisa que eu queria deixar bem específico. Outra coisa que eu deixei lá no post que eu fiz é em relação ao transporte. Gente, em relação ao transporte, você também tem direito, né, pelo SUS, de conseguir esse transporte. O que seria isso? Você tem uma consulta marcada, né, num posto, num ambulatório, alguma coisa, você não tem como se locomover até lá. Às vezes não tem, né, assim, condições físicas para se locomover até lá. Às vezes o lugar é longe e eu já ouvi muitas pessoas pedirem a condução por falta de condições financeiras, tá bom? Então, é disponível, sim, tem essa disponibilidade, mas claro, você tem que estar marcando com antecedência, comunicando a Secretaria da Saúde com antecedência, ou se não, em casos extremos, você pode estar ligando pro SAMU. Gente, tudo que eu tô falando aqui é baseado na Constituição Federal, né? Mas se você tiver alguma dúvida e se eu estiver falando alguma coisa, né, fora do seu conhecimento, pode postar aqui, não tem problema nenhum. Eu adoro receber informações a mais que podem agregar ou aquilo, né, que possa estar consertando. Mas eu trabalhei num período na UPA e aparecia muitos pacientes, às vezes para medir pressão pela ambulância. Eles ligavam para o SAMU e falavam: olha, eu quero ir no posto para ver a pressão, porque aqui o aparelho quebrou, alguma coisa assim, e eu preciso de um transporte. O SAMU precisa atender. Né? Ele só não atendia em casos extremos que eles estavam ocupados com outros pacientes mais graves. Mas fora isso, chegavam os pacientes lá para mim na UPA, justamente para ver diabetes, ou com uma alteração, com uma dor de cabeça, um mal-estar, né? E eles buscavam os pacientes em casa e levavam até o atendimento médico, tá? Então, isso também é um direito seu do SUS, tá? Então, gente, às vezes acontece de passar muita dificuldade, de chegar na consulta, né? Dificuldade de transporte. Então, você não precisa passar por isso. Você, às vezes, pode estar cuidando de um paciente acamado em casa, ou cadeirante, que às vezes tem a dificuldade de entrar dentro de um carro. Você também pode pedir ambulância. Pode pedir ambulância para poder locomover o seu familiar, que muitas vezes é acamado, está emagrecido, está enfraquecido. Você pode estar chamando a ambulância para fazer esse transporte, viu? É um direito seu também, tá bom? Outra coisa que eu quero falar aqui, que isso é muito indagado e pouco conhecido, que é a questão do home care, tá? Existe sim o direito pelo SUS de home care. Ai, cadê? Aqui. Do home care. E só que existe toda uma triagem em relação a isso. O que acontece? Você tem direito ao profissional que vai te acompanhar nos cuidados em casa, em domicílio. Mas, claro, existe uma avaliação antes disso, né, pela UBS, pelos profissionais de saúde. E eu coloquei ele no post, né, que ele é direcionado a pacientes portadores de doenças crônicas ou agudas e aqueles por decorrência de algum acidente e não tem essa possibilidade, e precisa desse apoio e desse cuidado, tá? Claro que existem os meios para conseguir isso, e eu acredito que o inicial é pela UBS, entrando em alguns programas, tá? Para poder fazer esse acompanhamento. Inclusive, até o final dessa live eu quero estar anunciando uma coisa muito especial, muito legal, então fica até o final, tá? Outra coisa, o direito dos acompanhantes é permanecer em acompanhamento em internações ou exames de pessoas acima de 60 anos, né, e abaixo de 18 anos. Isso daí eu acredito que a maioria saibam. Porém, uma coisa que eu quero deixar clara é o quê? Os pacientes que às vezes têm alta dependência, aqueles pacientes, por exemplo, aquele seu familiar que não responde por si só, ele não tem essa autonomia de resposta, de ação, né? Eles têm direito a esse familiar, tá?
o SUS dá o direito a um familiar que acompanhe ele sempre. Salvo a exceção nesse período da pandemia, né? Que aí cada hospital, eu não sei como que está sendo a questão. Porque o que acontece? Por conta da pandemia, eles limitam os acompanhantes justamente por zelar pela saúde do acompanhante, tá, gente? Então é mais por isso. Porém, o acompanhante familiar, ele tem esse direito de ficar, né, na internação, no exame daqueles pacientes que não respondem por eles mesmos. Que seria o quê? Às vezes paciente com sequela de AVC, né, com algum problema na parte neurológica, que não consegue responder, pacientes de Alzheimer também, eles têm esse direito de manter um acompanhante justamente por aquelas pessoas, o paciente familiar, que eles não têm autonomia de resposta, né, eles não têm essa autonomia de autocuidado, de noções de tempo e espaço. Então, ele tem direito a esse acompanhante, tá? Você pode exigir esse direito seu. Às vezes, na correria da rotina do hospital, eles falam, você precisa sair. Porque, às vezes, o próprio familiar não demonstra ter essa dependência, né? E ali você pode, com muita educação, falar, não, desculpa, mas, né, o meu familiar, meu pai, minha mãe, eles não respondem por si. Eu preciso ficar aqui para ser o porta-voz dele, tá? E aí você pode ficar. E uma outra coisa que o SUS também oferece é a alimentação enquanto esse acompanhante permanece junto com o paciente, tá? Vocês também têm direito à alimentação enquanto permanece no hospital. É um direito pelo SUS. Então ali vocês podem estar exigindo também essa questão da alimentação enquanto vocês fazem o acompanhamento, tá bom? O medicamento, né, que eu acredito que a maioria saiba, que você pode estar entrando, né, através do posto de saúde, das UBSs e adquirindo alguns medicamentos básicos ali, só que existe aqueles medicamentos de alto custo. Os medicamentos de alto custo você adquire numa farmácia especializada, tem a parte burocrática, onde você consegue as medicações, mas uma coisa que eu quero deixar aqui, gente, para vocês, que eu não sei se as pessoas saibam, a legislação do SUS, ela dá aqui, ó. Todo cidadão tem o direito de obter gratuitamente os medicamentos necessários para o tratamento da saúde, mesmo que não esteja na lista oficial dos chamados medicamentos essenciais. O que isso quer dizer? Eu queria deixar boa noite. Oi, Carol, tudo bem? Lorane, vocês todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos, viu? Compartilha essa live para aqueles que precisam, tá bom? Bom, então, os medicamentos, o que está escrito na legislação, tá? Que o SUS, ele tem que fornecer os medicamentos para o tratamento da saúde. O que isso significa? Que toda medicação para o tratamento, para a melhora do paciente, é respaldado pela Constituição Federal. Acontece que algumas medicações não estão nessa listagem, são medicações de alto custo e tem outras medicações que é mais difícil de conseguir. O que eu quero falar para vocês aqui é uma coisa, o quê? Se o SUS não tem essa medicação, você tem que entrar com uma ação para conseguir o financiamento dessa medicação. O que seria? Se o SUS na Constituição Federal, tá? Eu vou tentar falar de uma forma bem simples, se vocês tiverem dúvida pode escrever aqui embaixo. Se o SUS, pela Constituição Federal, de um cidadão brasileiro, né, de todas as pessoas, dá o direito de fornecer esse tratamento, e caso ele não tenha essa medicação, ele tem que pagar por essa medicação. Porque a pessoa, vamos dizer em palavras simples, tá? Porque a pessoa não tem culpa que né, o SUS não tem essa medicação. Às vezes é um tratamento específico, isolado, diferente. É função do SUS fornecer e financiar essa medicação, tá? Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não correm atrás. Existe toda a parte burocrática que envolve esse financiamento e envolve essa liberação dessa medicação. Gente, para a gente conseguir as coisas no Brasil, infelizmente, é muito burocrático. Infelizmente, existe muita papelada, tem que ter paciência. Por isso que eu fiz a postagem esses dias atrás, que para você conseguir as coisas, não pode desistir. Você tem que ter paciência, né? Se a Constituição Federal te dá esse direito, corre atrás. Porque às vezes,
né, o dinheiro que você recebe ali pro seu familiar, você pode estar usando em outras coisas. Você pode estar utilizando em outras coisas para beneficiar a qualidade de vida, tanto sua quanto a dele. Então, usufrua daquilo que o SUS está disponibilizando. Você entendeu? Então, as medicações é uma delas. Se não tem, é função do SUS, né? Vamos dizer assim, fornecer e financiar essa medicação. Mas, claro, tem todo um processo, existe, né, uma linha, né, de processos para serem preenchidas, mas não desiste. Essas informações dos processos, se você às vezes precisa dessas medicações, é dada através da UBS, assistente social e a Secretaria da Saúde. Eles têm todas essas informações para garantir, para garantir o tratamento de saúde, tá? O que fala o SUS é o quê? Como que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o quê? Que a responsabilidade que o SUS montou, né, esse sistema único de saúde, para fornecer um sistema único de saúde e proporcionar saúde para a população brasileira. E ali ele tem essas ações que te dão esse direito, você entendeu? Então vocês precisam buscar o direito de vocês, irem atrás do direito de vocês. Muitas vezes é cansativo? Carolzinha tá aí, eu não sei se ela tá aí ainda. A Carol pode falar como é cansativo. Às vezes conseguir as coisas, né? Até conseguir, muitas vezes, alguns benefícios. Então, mas não pode desistir, né? Eu postei fiz um post da Carol, que ela conseguiu, né, alguns materiais que ela faz os cuidados com o Wesley. E ali depois o prefeito da cidade resolveu para ela, né? Mas ali foi preciso meio que, às vezes, né, sacudir, balançar, fazer um barulho, né? Mas é um direito dela, eles sabem disso, né? Então, por isso que eu coloquei ali que acontece muitas vezes disso, mas não desista. Não desista mesmo, porque tem que correr atrás, tá, gente? Vamos lá. Então, eu já falei do transporte, já falei do tratamento, falei da medicação, da parte do home care, dos acompanhantes. Outra coisa que eu queria deixar aqui, bem legal, que é a questão de prontuários, tá? Às vezes acontece, oi Flávio, tudo bem? Saindo do plantão agora? Nossa. Fica aí, seja bem-vindo, viu? Senão vai descansar, hein? O Flávio aqui é um colega muito especial, ele é enfermeiro aqui no Japão, gente, vale a pena seguir o perfil dele também. O que eu queria falar aqui sobre os prontuários, tá? Toda vez que você vai no hospital, às vezes você passa numa consulta, fica internado, faz uma cirurgia, todo paciente tem direito a esse prontuário, tá? Tem direito a acesso a esse prontuário, viu? Então, se você tem alguma dúvida, qual medicação ela tá tomando, né? Qual foi o procedimento, como evoluiu, né? As anotações, tudo é direito de você. Você tem esse direito de pedir o prontuário para dar uma olhada, para ler as informações, né? A Rosana, acabei de fazer uma live lá, né, Rô? No grupo Maridos Acamados, e a Rosana, ela monta esse prontuário na casa dela. Então, eu acredito um dia que quando o Marcelo ficar internado, ela vai querer ver o prontuário do hospital, justamente para ver o que está sendo anotado, as intercorrências que teve, como que foi o procedimento, o que os médicos falaram. Então, você tem acesso a esse prontuário. Acontece que muitos hospitais, às vezes, dá uma segurada nesse prontuário, justamente porque a maioria das pessoas não entende muito o prontuário. Mas se você cuida de alguém em casa, procura entender, procura saber, procura conhecer alguns termos para você justamente entender o que está se passando com seu familiar em casa, né? Então, isso é importante para a qualidade de vida do seu familiar e para a continuidade do tratamento em casa mesmo, né? Então, você precisa passar a aprender a olhar um prontuário, sim. Você precisa passar a conhecer alguns termos técnicos, se for preciso, e passar a entender qual a importância desse prontuário. Então, o SUS te dá esse direito de você acessar esse prontuário quando você quiser, né? A instituição, ela não pode te proibir de acessar esse prontuário, tá? É um direito seu. Então, uma coisa que eu peço, né? Não adianta você chegar com uma ignorância ou com uma arrogância de falar, não, é direito meu, sou eu que pago o seu salário, sabe aquelas coisas? E isso daí só vai bloquear os acessos, né? Porque a gente sabe que brasileiro não leva desaforo para casa, né? É nato da cultura ali.
Então você chega com muita educação, fala, oi, tudo bem, né? Ai, sabe o que que é? Eu poderia dar uma olhada no prontuário e tal. Às vezes a pessoa pode, né? Pode ser que alguém que esteja lá na instituição trabalhando seja um pouquinho resistente, ou não, porque vira e mexe, como a gente já tem acesso a muita informação, eles já sabem que é direito dos pacientes, e os pacientes estão ficando muito mais informados agora, né? Os familiares, e ali eles liberam ou não, mas aí você pede, por favor, né, eu sei que eu poderia olhar o prontuário, por gentileza, né, posso dar uma olhadinha no prontuário, tudo tal. O que eu sei é que muitas vezes para pedir a cópia, aí sim existe um pouquinho de demora, mas você tem direito a essa cópia do prontuário, tá? É um direito seu, mas claro que existe uma demora e parte burocrática, né? O Flávio está dizendo aqui, tem uma parte burocrática e quando podem, normalmente eles vão rever, mas podem alguns dias para entregar as cópias. É, exatamente, Flávio. A cópia do prontuário demora um pouco, né? Mas em relação ao prontuário, para você dar uma olhada aos prontuários, você pode estar exigindo ali no posto de enfermagem, né? Pedindo com muita educação, para poder rever esse prontuário e olhar algumas informações, tá bom? Que mais que eu queria falar com vocês? A respeito... E aí aqui fala, né, a respeito do... Por exemplo, se você tiver alguma dúvida do prontuário, você pode pedir, solicitar para o médico ou para a enfermeira ir lá te explicar direitinho, né, as coisas. O que eu quero aqui que vocês entendam é que vocês busquem a informação, né? Não se limitem apenas aos profissionais de saúde. O que eu digo assim, por exemplo, é de você falar assim, o enfermeiro ou o médico falou que o meu pai tá com isso, tá com aquilo, mas eu não entendi muito bem, né? Porque ele é médico, ele falou, então é isso daí. Não, gente, você é o familiar, você é a pessoa principal que precisa entender o que ele tá falando. Você precisa entender todos os processos de saúde, de tratamento do seu familiar. Não deixar isso na mão do médico. O médico, ele tá ali, tá capacitado, ele estudou para dar o diagnóstico, para te conduzir no tratamento. Porém, você precisa entender também, né? E não simplesmente assim, mas o médico decide e tal, enfim. Eu queria contar algo aqui para vocês, eu nem sei se meu pai tá aí, mas, né, pai, não me leva mal não, viu? Mas o que eu quero dizer, assim, que o familiar precisa ter essa consciência. O meu pai ficou um período internado, passou por alguns problemas de saúde e ele ficou internado. E ali no hospital, o médico, eu acho que a nutricionista, não sei se conversou com ele, eu acredito que sim, mas passou um deslize. E o meu pai, ele não come aveia, não come fibra, essas coisas. E acabou vindo um café da tarde que era leite com aveia, de café da tarde. E aí eu fui visitar ele. E aí eu cheguei, pai, e aí, como é que tá? Tá tudo bem, né? E aí ele falou, mais ou menos, né? Porque o café da tarde veio a leite com aveia. Eu falei, ué, mas você tomou? Ele falou, eu tomei. Porque veio pra mim, então eu preciso comer, né? Eu tenho que tomar. Eu falei, não, pai. Você não precisa tomar, porque você não pode tomar aveia. Você não, né? Pra ele faz mal, né? Na verdade, gente. E ali ele tomou. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece do familiar ou do próprio paciente se submeter a tudo que o médico fala, o que o hospital fala, o que os enfermeiros falam. E não. Você tá ali no hospital para ser tratado? Sim, você tá. O médico, ele tem essa autonomia, né? Ele está as pessoas veem os médicos num nível, né, mais acima. Ele tá ali para te ajudar no diagnóstico de saúde. Mas você também é um ser humano que pensa e também pode concluir, avaliar tudo aquilo que ele tá falando. Claro que nas limitações do seu entendimento, né? Por isso que eu enfatizo aqui a importância de você se orientar e entender as coisas que ele está falando, justamente porque é a seu respeito, se você for o paciente, ou é a respeito do seu familiar. Então, é uma coisa importante você buscar informações e entender todo o processo. Se não entendeu, pergunta de novo. Pergunta quantas vezes for necessário. A enfermeira pode explicar, a assistente social pode explicar e o próprio médico pode explicar. Você entendeu? De formas... E o técnico, os auxiliares também pode explicar muito, porque são eles que estão ali mais em contato com o paciente, com o familiar, tá? Gente, deixa eu ver se eu coloquei aqui mais algumas coisas na minha colinha para falar com vocês. Seria mais assim, eu acho que os mais importantes seriam esses, tá? A questão que eu passei aqui dos prontuários, que eu até fiz um post lá dos direitos, né?
O paciente com câncer também, pelo SUS, você tem o direito de tirar o fundo de garantia, tá? Para poder pagar o tratamento, às vezes, né? E tem isenção do imposto de renda, mas aí são alguns casos isolados, tá bom? E o paciente que tem diabetes, ele também tem direito a receber, né, as tiras para fazer o teste de glicemia, as lancetas direitinho, né? O glicosímetro, que é aquele aparelhinho para verificar, as insulinas e a seringa, tá? Eu conheço bastante caso de pacientes que fazem algum tratamento com insulina e às vezes é uma insulina diferente que ainda não lançou pelo SUS. E eu conheço bastante pacientes que entraram com esses pedidos e o próprio SUS paga essas lancetas à parte para que ele continue o tratamento, né? Mas por quê? São pessoas que correram atrás, né, dos seus direitos, correram atrás através de papéis certinhos, da forma correta, né? E conseguiram esses direitos. Então, detalhando aqui, resumindo rapidamente, para a gente não se estender muito, já tem 30 minutos que a gente está aqui conversando. O que eu quero deixar para quem cuida de alguém em casa é o quê? Itens básicos que você tem direito. Cadeira de roda, você tem direito, né? Gases, você tem direito. Fralda, medicamentos, aquele... Ai, meu Deus. Até o Caio esses dias postou. Nossa, sumiu a palavra, gente. Que põe debaixo do paciente para poder não ficar molhando a cama. Rô, me ajuda aí, se você tiver ainda aí. Então, você tem direito a várias coisas. Seringa, né? Se você, às vezes, tá com uma alimentação por sonda nasointeral, por GTT, você tem direito a essa seringa. Você tem direito à alimentação por sonda também, viu? É só correr atrás, ver por onde que você corre. E uma coisa que eu quero deixar aqui para no final, para quem ficou até o final, contar aqui que amanhã a gente vai fazer uma live. Eu marquei uma live com uma profissional de saúde do Melhor em Casa. Gente, esse programa do Melhor em Casa também é pelo SUS. É um programa que ele tem a função de te dar todas as condições de cuidar em casa de algum paciente, né, com alguma doença crônica ou com alguma limitação, né, que não precise ficar no hospital e possa ser cuidado em casa. O soro, né, Rô? Isso mesmo, o soro fisiológico também. As pomadinhas, né, Rô? Você estava falando, as pomadas para assadura. Gente, tudo isso você pode conseguir num posto, viu? No posto de saúde. Eu vim aqui dar uma passada por cima das coisas que a gente tem benefício pelo SUS, mas amanhã a sonda também, né, Rô? A sonda de aspiração realmente, hoje a minha cabeça, né, tá a mil. Então a sondinha de aspiração também. E, gente, amanhã vai ter uma live muito especial com a Marli, que faz parte do programa Melhor em Casa. Esse programa Melhor em Casa, ela vai estar explicando com mais detalhes, tá? Mas é um programa que te dá toda a estrutura de um hospital em casa. Mais ou menos isso. Então, eles te dão as estruturas de equipamentos, de materiais e de profissionais também, para dar continuidade ao tratamento em casa, tá? Então, é muito legal. Ela vai trazer várias informações, acredito que ela vai trazer informações de como entrar nesse programa, de como conseguir as avaliações e de como que é o decorrer, o cronograma que eles fazem de atendimento. Vai ser uma coisa bem interessante, bem legal. Eles já cuidam do Marcelo, que foi uma live que eu fiz com a Rosana Felistock, semana passada, se eu não me engano. Dá uma olhada lá, conhece a história dela. É uma história muito bonita, que a esposa que cuida do marido, né? E ela tem uma estrutura muito legal na casa dela. E o Melhor em Casa também faz parte dessa estrutura para dar o melhor cuidado para o Marcelo. Então, vale a pena a gente conhecer. E eu quero trazer aqui para vocês mais detalhes sobre esse Melhor em Casa, tá? A live vai ser amanhã, eu vou fazer o post hoje, né? Só tava esperando terminar essa live. E não perca, gente. De qualquer forma, vai ficar gravado. Assistam, né? E todos têm esse direito, né, Rô? Do Melhor em Casa. Todos, gente. Todos têm esse direito. Então, não perca essa live, que vai ser muito legal. Ela vai poder falar com mais detalhes, né? Porque ela está dentro do programa. Ela trabalha para o programa. E ali ela pode dar muito mais detalhes, né? Em relação a isso, para as pessoas correrem atrás, tá bom? Gente, eu dei uma pincelada aqui sobre os benefícios do SUS, né? Eu acredito que todas as pessoas, se correrem atrás
elas podem direcionar, né, a parte financeira que elas recebem para outras coisas, até mesmo para dar uma qualidade de vida para quem cuida e para o paciente que está ali, para o familiar que está ali necessitando desse cuidado, tá bom? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada a você que vai assistir depois que a live estiver gravada. Mas uma coisa que eu quero deixar de extrema importância: busca os seus direitos, tá? Você que cuida de alguém, você precisa se orientar, você precisa ter essa noção do cuidado, ter a noção do que você pode fazer para melhorar, né? Até agora há pouco eu estava conversando com a Rosana, com algumas pessoas, e a importância de quem cuida ter uma visão ampla do que é o melhor para a pessoa que está ali, necessitando do cuidado, né? E você se orientar e buscar os direitos que é seu, já vai dar uma qualidade de vida tanto para você e tanto para outra pessoa. Então não é vergonha ir correr atrás. O problema é que muitas pessoas às vezes ficam naquela rotula, vamos dizer assim, aquelas pessoas que muitas vezes correm atrás, tipo, mas você vai ficar correndo atrás disso, nossa, mas vai dar trabalho, mas é um direito seu, né? Você precisa correr atrás. É que, infelizmente, no Brasil, tem muita burocracia e as pessoas, às vezes, não têm paciência de correr atrás. Mas corram atrás, sim, dos seus direitos. É um direito que está pela Constituição Federal, tá? Então, com muita educação, né? Você pode conversar na instituição que você está, solicitar todos os seus direitos, né? Para justamente dar uma qualidade de vida para quem você cuida e para você também, tá bom? Então, não se sinta envergonhado de solicitar tudo isso, não se sinta constrangido, né, porque é um direito seu. E a gente, profissional de saúde, que estamos ali, né, dentro daquele ambiente hospitalar, a gente entende e realmente a gente vê os familiares que solicitam todos os seus direitos como aquele familiar, nota 10, esse familiar se preocupa, esse familiar corre atrás sim, né, e muitas vezes eu apoiava muito familiar, viu? De ficar correndo atrás, de falar, não, é um direito seu. Muitas vezes, gente, nem é segredo aqui, mas muitas vezes no hospital, eu direcionava os familiares para assistente social. Eu direcionava o familiar para ouvidoria. Direcionava escondido, né, assim, porque eu não podia ir contra a instituição, mas às vezes eu via que estava faltando alguma coisa, e ali eu falava, olha, posso te falar? Vai lá na ouvidoria, procura os seus direitos, vai na ouvidoria, abre uma solicitação de reclamação, de sugestão. Eu até estava esquecendo de falar sobre isso. A ouvidoria, a importância da ouvidoria. Se todos esses direitos que eu falei aqui para vocês não conseguirem retorno, por exemplo, você solicitou uma ambulância, né? Às vezes para fazer um tratamento, um exame. A ambulância não pôde vir. Você pode, às vezes, entrar no site da sua prefeitura. Eu fiz um post eu fiz um post sobre isso no feed e abrir ali uma ouvidoria. Tá? Mas também tem que ter paciência, mas vale a pena, sabe por quê? Eu trabalhei na UPA um período, né, porque é a UPA da prefeitura, enfim, e ali a gente tinha que responder todas as ouvidorias que eram abertas para nós. Gente, existia ouvidoria aberta para nós pelo tratamento. Às vezes as pessoas falavam, eu não gostei, profissional fulano de tal me tratou com ignorância. A gente tinha que responder. E não era por falta de estrutura ou por falta de atendimento. Eram por coisas, por detalhes que eu acho que na verdade não tinha procedência e nem deveria estar ali na ouvidoria. Mas se o cidadão abriu a ouvidoria, se sentiu incomodado com isso, a gente precisava dar resposta. E a gente tinha que dar resposta em no máximo 48 horas. Você entendeu? Então o que eu quero que vocês entendam que a ouvidoria, ela existe ali porque toda a prefeitura, eu acredito que, eu não sei se a moça que vai fazer a live, ela vai poder falar sobre isso, tá? Porque ela trabalha dentro do programa. Mas eu, como já trabalhei, eu falo para vocês porque a gente respondia muito a ouvidoria. A ouvidoria, ela tá ali para dar uma taxa de satisfação. Existem uns percentuais. Se você entrar no site da sua cidade, colocar ali, ouvidoria, todo site da prefeitura tem essa parte de ouvidoria. Ela vai te direcionar para um site para fazer a abertura da ouvidoria. Ali, como eu mostrei no feed, depois dá uma olhada no feed, que eu fiz um passo a passo mais ou menos para entender. E ali na ouvidoria você vai fazer ou solicitação, ou reclamação, ou sugestão e elogios, tá?
Você vai abrir lá a ouvidoria, vai colocar qual é a questão, no caso, às vezes coloca lá, não recebeu o medicamento indicado. Então, aí você vai colocar ali, Secretaria da Saúde, qual foi o posto de saúde que não teve a medicação, que faltou a medicação. Gente, às vezes eu vou falando, eu vou lembrando de tanta coisa. E, enfim, mas vamos focar na ouvidoria. E ali você vai iniciar o processo da ouvidoria, vai descrever o caso, tá? Com muitos detalhes. Escreve, foi solicitado medicação tal, no posto de saúde tal, na data tal, e constou que o posto de saúde não tinha medicação. Por conta disso, o tratamento do meu familiar ficou defasado, né? Isso eu estou respaldada por lei ter acesso à medicação, solicito, né, uma resposta imediata para que venha solucionar essa questão às vezes da pausa do tratamento por a falta da medicação. Gente, uma ênfase que eu quero deixar aqui. Se no SUS eles não têm a medicação, eles são obrigados a comprar, tá? Eles são obrigados a financiar essa medicação. Então, acontece muito de eu ouvir assim, mas o posto estava sem gase, acabou a gase. É responsabilidade deles, se for o caso, comprar gase na farmácia do lado do posto para te fornecer essa gase, tá? Isso daí é um direito, viu? É a mesma coisa nas escolas, eu não sei se as mães sabem, mas se não tem vaga nas escolas, nas creches, eles são obrigados a pagar uma escola particular por falta de vaga, né? Então, a medicação, se não tem, eles são obrigados a buscar instituições particulares para poder fornecer essa medicação e não suspender o tratamento, viu, gente? Então, isso é só para medicação, Rô? Aí tem que buscar informações realmente, né? Ou alimentação. Então, são coisas essenciais, tá, gente? Mas é um direito que tá escrito ali na Constituição Federal, tá? Então, use a ouvidoria se você achar necessário, mas corra atrás dos seus direitos, tá bom? A ouvidoria é um lugar excelente que ela pode te dar respaldo em tudo aquilo que você precisa. Justamente às vezes exames que demoram muito, você pode abrir uma ouvidoria, tá? Exames, consultas que não tem na sua cidade, eles são obrigados a marcar numa cidade mais próxima, tá? Então, às vezes acontece, não tem exame aqui, não dá pra você fazer. Não, então, mas eu sei que eu posso fazer em outra cidade. Eles são obrigados a marcar o exame ou consulta fora da sua cidade, tá bom? Só que aí tem a questão, e são obrigados a arcar com a alimentação, se caso você for pra uma outra cidade, tá bom, gente? Então, tem tudo isso. Tem vários aspectos e vários detalhes. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar dúvida, viu? Muito obrigada a vocês que estão aí assistindo, tá? Aqui eu dei uma pincelada rápida, mas quem vai contar melhor a respeito desse programa Melhor em Casa vai ser a Marli, que vai fazer a live comigo amanhã, gente. Não perca. Tem muitas informações, vai ter muitas informações bem legais, viu? Bem legais mesmo. Gente, muito obrigada. Cuidem dos seus familiares da melhor forma possível, né? Dando essa qualidade de vida e sempre buscando os seus direitos, viu? Não deixe de buscar os direitos, porque é uma consequência da qualidade de vida que você pode dar pro seu familiar, tá bom? Muito obrigados a todos. Muito obrigada, Rô, por estar aqui. Muito obrigada. Cadê? Todos que estão aqui, muito obrigada mesmo, viu? Tenham um ótimo fim de semana, um ótimo final de domingo, né? Aqui pra mim já é segunda-feira. E compartilhe essa live pra quem precisa, tá bom? Gente, muito obrigada, viu? Até a próxima live. Não perca a live de segunda-feira à noite, tá? Amanhã à noite, não perca, gente. Tchau.